Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, nós vamos ler os versos de 24 a 28. Nós temos conversado nesses domingos sobre a relevância da escola bíblica dominical. E hoje vamos seguir nessa linha de pensamento e vamos falar sobre como que a escola dominical pode transformar vidas. Como que participar na classe da EBD pode transformar a história de vida de uma pessoa. Atos capítulo 18, os versos 24 a 28. Todos achamos? Atos capítulo 18, os versos 24 a 28. A palavra de Deus diz assim para nós: enquanto isso, o judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Bom, o contexto da narrativa de Lucas, nesse capítulo 18 de Atos, é a terceira viagem missionária de Paulo. Vale ressaltar significativamente que o texto não fala especificamente de escola bíblica dominical, até porque naquela época seria impossível, não existia essa organização, essa área, esse departamento, chame como queira, na igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo. Nessa época, inclusive, a igreja em muitas cidades nem templo ainda tinha. E o texto mostra claramente que eles se reuniam nas sinagogas dos judeus. Assim como em Jerusalém, a narrativa no início de Atos capítulo 3, eles se reuniam no templo dos judeus em Jerusalém. Mais tarde, sim, principalmente quando a igreja chegou no mundo gentílico, no mundo ocidental, houve a necessidade da construção de templos cristãos, porque a maioria dessas cidades, fora do contexto judaico ou fora do Oriente Médio, ali já no mundo ocidental, os templos que tinham eram templos ligados à mitologia ou templos ligados aos cultos voltados para a sexualidade, para a fertilidade e para a prosperidade financeira. Mas a gente pode aplicar o ensinamento desse texto para a realidade da escola bíblica dominical, em especial nesse aspecto da capacidade, do poder que ela tem de transformar vidas. Paulo encontrou Priscila, ou Prisca, como é o nome correto na tradução grega, e Áquila. Embora não se use mais o trema, os dois pontinhos do U, mas o nome dele não é Áquila, é Áquila. E eles se posicionaram ali em Éfeso. Éfeso depois teve uma igreja muito grande, que cresceu bastante, inclusive um centro de ação missionária. E estando ali em Éfeso, quando Paulo deixou
Priscila e Áquila, para cuidar da igreja nascente ali, da igreja que estava sendo plantada, aparece Apolo de Alexandria. Alexandria era o mais importante centro de cultura judaica e de cultura religiosa judaica. Alexandria já tinha uma universidade naquela época, e todo mundo que queria aprender bem o hebraico, até para traduzir os textos, religiosos, a Torá, os profetas, os salmos, do hebraico para qualquer outro idioma, eles iam para Alexandria para estudar o hebraico e conseguir falar isso. E lá tinha uma escola que era inclusive equiparada à melhor escola de judaísmo de Jerusalém, que era a escola de Shammai, um rabino judeu que era um dos maiores entendedores do texto do Antigo Testamento, era considerado o melhor intérprete, o melhor hermeneuta do texto bíblico, no caso a Torá, a lei e os profetas do Antigo Testamento. E inclusive Alexandria mandava alunos para estudar com Shammai em Jerusalém, para que voltassem e ensinassem na universidade de Alexandria. E Apolo era judeu de nascimento, judeu de religião, e estudou nessa universidade. Daí o texto falar que ele era um homem extremamente culto. Algumas Bíblias traduzem como se fosse eloquente, mas a palavra no original não fala apenas de um indivíduo que é eloquente, porque o indivíduo eloquente é aquele indivíduo que consegue falar bem em público, ele é bem articulado, mas necessariamente ele não tem um conhecimento profundo do assunto. A palavra que Lucas usou, muito bem escolhida na língua grega, fala de um indivíduo que sabia do que falava e falava muito bem sobre aquilo que sabia. Ele não usava recursos de persuasão naquilo que falava para convencer o outro. Ele falava de forma que o outro entendia e acreditava no que ele falava, justamente por causa da base de conhecimento intelectual, filosófico, cultural que ele tinha sobre o judaísmo, sobre ser judeu, sobre o Deus do judaísmo e a promessa do Deus do judaísmo, que é a promessa da redenção, a promessa da salvação em Cristo Jesus. E ele falava sobre isso, e aonde ele chegava e falava, principalmente nas sinagogas, todo mundo parava para ouvir, porque era gostoso de ouvi-lo. E o texto diz que ele falava com fervor. A ideia de Lucas, ao ressaltar que ele falava com fervor, é fazer a gente entender que ele falava daquilo que ele acreditava, ele falava do coração. Não era um teórico, não era um professor, um mestre, um didáscalos dando aula, não. Era um homem sensível, de fé, que por ter uma cultura muito elevada, por ser muito inteligente e muito talentoso naturalmente, ele abria o coração e ele conseguia conjugar todo aquele conhecimento intelectual, filosófico, com a sua própria experiência de vida dentro da religião judaica. E isso está destacado na observação que o texto faz, quando Lucas coloca que ele, apesar de falar e ensinar, preste atenção aí no verso 25, com exatidão acerca de Jesus, com exatidão, ou seja, ele não inventava, ele não aumentava,
ele não suprimia nada, ele não deixava de falar nada, ele não aumentava nada quando falava, ele falava com exatidão aquilo que está na Torá, aquilo que está nos profetas, aquilo que está nos salmos, na poesia, era aquilo que ele falava sobre Jesus, e ele falava com uma convicção genuína, com fervor, porque ele acreditava naquilo. Mas aí vem a observação de que, embora ele falasse com exatidão e com fervor, com o coração, ele conhecia apenas o batismo de João. Aí começa a história que pode ser aplicada à EBD, a Escola Bíblica Dominical, no sentido de transformar a vida de uma pessoa. Um homem inteligente, um homem culto, um homem muito bem formado, muito bem articulado para falar em público, mas um homem que, apesar de toda essa cultura bíblica, apesar de toda essa cultura religiosa, não conhecia Jesus Cristo de forma verdadeira como o único Salvador e Senhor da sua vida. E aí você olha o contexto. Ele falava em público, versos 24 e 25. A sinagoga tinha uma disposição um pouco diferente da nossa aqui, porque era meio que em meia lua, e algumas eram até num formato redondo, né? Numa parte ficavam os sacerdotes, né? E o povo ficava, os homens principalmente, ficavam sentados numa meia lua, mas tinha no centro, num ponto destacado, uma tribuna, uma espécie de um púlpito, e ali ficava o livro da lei. Inclusive o texto bíblico narra num determinado momento que Jesus chega na sinagoga e ele então vai até aquele púlpito e ele abre o livro da lei, né? Na verdade ele abre o texto e ele lê o texto do profeta Isaías, e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, falando dele mesmo como o Messias de Deus. Isso era um hábito, isso era conhecido. E Apolo então chegou na sinagoga e foi dada a ele essa oportunidade, e ele abriu o texto e ele falava muito bem. Áquila e Priscila, que eram judeus de nascimento, que tinham sido praticantes do judaísmo como religião antes de conhecerem Paulo, antes da conversão, ouviram tudo o que ele falou. Mas por terem um conhecimento da verdade de Deus revelada em Cristo Jesus para a salvação, perceberam que Apolo precisava de um pouco mais do que a cultura, um pouco mais do que a filosofia, um pouco mais do que a religiosidade do judaísmo. Ele precisava de um encontro pessoal com Jesus. Ele precisava de uma experiência de salvação. Estava lá na sinagoga, verso 26, ele leu o texto, ele pregou, ele fez uma explanação sermonal das Escrituras, e inclusive falando sobre Jesus, mas ele falava de um Jesus no tempo passado, no tempo da profecia, no tempo da promessa, porque ele ainda não conhecia o Jesus do tempo presente para o futuro, o Jesus que veio, o Jesus que viveu, o Jesus que fez milagres, o Jesus que proclamou a sua boa nova, o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, o Jesus que é o único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas.
ele só conhecia o batismo do arrependimento. Lucas capítulo 3, os versos de 3 a 17, fala sobre o ministério de João o Batista. O nome dele não é João Batista. Batista é um título que ele recebeu por batizar as pessoas. Se fôssemos traduzir literalmente, traduziríamos como João o Batizador. Mas por um erro histórico traduziram como João Batista e ficou. E até hoje nenhum estudioso da Sociedade Bíblica ou da Editora Vida ou da Vida Nova ou da Imprensa Bíblica ou da CPAD teve coragem de corrigir, porque todo mundo acredita que São João é São João Batista. Só que o batismo de João não era o batismo profissão de fé. Essa mudança do batismo como profissão de fé, ela passa a existir a partir do batismo de Jesus. E é uma coisa até intrigante, porque Jesus não precisava ter fé nele mesmo como Salvador, porque ele é um Salvador. Mas ele explica isso na hora que ele foi batizado, porque ele procurou João, que era conhecido por ser o batizador, porque ele precisava dar um testemunho público de uma nova perspectiva da religiosidade, da forma como Deus queria, crendo nele como Senhor e Salvador, mas João não queria batizá-lo. E aí ele disse para João: deixa por agora, para que se cumpra as Escrituras e para esse povo ver que isso é importante, é necessário. As igrejas ao longo da história criaram, numa assembleia, numa cerimônia, sei lá, um momento de profissão de fé, onde as pessoas são arguídas publicamente por uma série de perguntas, e a maioria delas, que algumas hoje em dia nem sentido faz mais, e outras obrigam as pessoas a mentirem. E essa foi uma das razões que, depois de estudar a Bíblia bastante, eu até conversei com a igreja e acabei com aquele momento de pública profissão de fé na igreja, porque você pergunta para o sujeito: você vai ser dizimista? Ninguém nunca disse não. Mas depois que batiza, o dízimo do sujeito é igual sovaco de cobra, quem vê morre. Porque se você chegar perto da cobra o suficiente para ver o sovaco dela, você morre picado por ela. Meu irmão, a igreja tem um processo de disciplina. Se você pecar, você aceita a disciplina? Você já ouviu alguém falar que não aceitaria a disciplina da igreja? Agora, todos vocês são membros de igreja, a grande maioria aqui há muito tempo. Quantas vezes você precisou disciplinar o indivíduo aceitou de bom grado, baseado no compromisso que ele assumiu na profissão de fé? Não, aí fala mal do pastor, aí briga com o diácono, aí sai falando mal da igreja na cidade, arranja uma encrenca, até processar a igreja e o pastor ameaça de processar. A profissão de fé só amaldiçoou a vida dele, né? Porque ele disse uma coisa e fez outra, e a Bíblia diz que se você assume um compromisso e não cumpre, você comete pecado contra Deus. Falei: quer saber? A Bíblia é clara em dizer que a pública profissão de fé é o batismo. E aí você tira de você e da igreja a responsabilidade sobre o que ele fala. Você põe ele diante de Deus. Você crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Ele diz sim. Aí você diz: mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai prestar contas a Deus se você estiver mentindo. Você não vai prestar contas para a igreja. Então há uma diferença significativa entre o batismo de arrependimento que João pregava, que era um batismo de arrependimento do pecado cometido, e na cabeça de muita gente, dos judeus principalmente, esse batismo ele era equivalente ao sacrifício que o judeu fazia, levando um boi, levando um bode, levando uma pomba, levando um carneiro, levando uma rolinha. E olha, me permita abrir um parênteses aqui e dizer para vocês algo que eu falo para os meus alunos na faculdade teológica.
Olha, se tem uma coisa que se pudesse voltar, se Deus autorizasse, que eu voltaria a praticar na igreja, é esse negócio de levar o bichinho para sacrificar porque você cometeu pecado. Mas ainda bem que Deus não permite, porque o povo hoje é muito fofoqueiro, é muito liguarudo. O irmão que traz uma rolinha, traz escondido dentro do paletó, chega lá, entrega para o pastor, sacrifica junto ali com o corpo diaconal, está perdoado. Mas e o pobre coitado do irmão que tinha que trazer um boi inteiro puxando pela rua? O que o povo da igreja não ia falar quando ele estivesse chegando aqui com o boi amarrado, pendurado? Ih, que pecadão, olha só. Esse aí enfiou o pé na jaca. Ainda bem que hoje o sacrifício é Jesus Cristo na cruz. Esse sacrifício é perfeito, foi feito uma vez só, de uma vez por todas, e tem validade eterna para a honra e glória do Senhor nosso Deus. O que não nos permite pecar deliberadamente depois da conversão. O nosso batismo não é um batismo de arrependimento por um pecado pontual cometido, e depois a gente segue a nossa vida até o próximo pecado, que às vezes é logo em seguida do batismo. Não, o nosso batismo é uma pública profissão de fé, de que nós assumimos um compromisso de viver em Cristo, para Cristo e por Cristo. Ele vive em nós. A vida que vivemos na carne, vivemos pela fé nele, que é o Filho de Deus e morreu por nós na cruz. É diferente. Esse batismo Apolo não conhecia. A pública profissão de fé, dizendo que eu renuncio a minha vida de pecado, eu renuncio a minha vida de prazeres, eu renuncio a minha religiosidade antes de conhecer a Cristo, eu desafio, eu renuncio a minha idolatria, eu renuncio tudo e entrego a minha vida a Jesus. Esse batismo de fé Apolo não conhecia. Aí vem a escola bíblica dominical. Áquila e Priscila, ouvindo aquele mestre da religião judaica, da filosofia judaica, do conhecimento intelectual da religião, ficaram encantados também, mas perceberam que ele precisava corrigir algumas coisas que estavam distorcidas. E aí chamaram, levaram para casa e fizeram com ele uma classe de escola bíblica dominical em casa, porque não tinha tempo. Alguns chamam de pequeno grupo. Os caras vêm dizer para mim que descobriu pequeno grupo, descobriu célula. Eu conheço isso desde quando eu nasci no quintal da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista da Prata, em Belfor Roxo, quando meu avô era pastor. Porque desde quando eu nasci, tem berçário, hall de bebê, tem classe de criança na EBD, tem classe de adolescentes, juniores, adultos, jovens, homens, mulheres. Desde que eu nasci, me entendo por gente, a Igreja Batista tem grupo pequeno, tem célula, tem essas coisas acontecendo. E nos lares também, porque desde que eu me entendo por gente, a Igreja Batista, e a nossa igreja vai voltar a fazer agora em maio, faz culto nos lares, culto de oração, culto de estudo, nos lares. Há quantos anos nossa igreja faz semana de oração aqui com cultos nos lares? Quantos anos? E agora, acabando a pandemia, em nome de Jesus, daqui para frente, espere em Deus que ela vá embora de vez, poderemos até resgatar algo que na época o pastor Cláudio, quando era diretor de evangelismo, ainda era seminarista, membro da igreja, criou aqui o projeto Cristo em Casa. Uma vez por mês a igreja fazia um culto evangelístico na casa de um membro, principalmente os que moram nas periferias, para a igreja se fazer presente ali. E fizemos vários cultos com presença maciça
dança da igreja, graças a Deus, levando caixa de som, instrumento, microfone e anunciando a Jesus. Fizemos culto dentro da varanda, fizemos culto dentro da casa, fizemos culto na frente da casa, fizemos culto do lado de fora da rua, usando a luz que o irmão emprestava para a gente, anunciando Jesus Cristo. E aí eles levaram Apolo para casa, fizeram uma classe de EBD lá, você dá o nome que quiser, e ali, como eu disse, levaram para casa, porque o contexto da época era assim que tinha que funcionar, não tinha um templo cristão para eles convidarem, falar, vai lá no domingo de manhã para participar do culto. E outra, você sabia que culto domingo de manhã existe desde o primeiro século? Paulo escreveu aí em torno do ano 45, entre 45 e 52, ele escreveu as 3 cartas para Corinto. E na segunda carta ele já fala do culto domingo de manhã na igreja de Corinto. Ninguém inventa nada, isso não existe. Isso é arrogância. Levaram o homem para casa, fizeram uma escola dominical com ele, e o texto vai dizer, eles fizeram o quê? Eles ensinaram com mais exatidão o caminho de Deus. O caminho de Deus é quem? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles foram dar ensino bíblico, eles foram estudar em casa, eles fizeram uma classe de EBD e eles foram explicar a Bíblia. Querido, você conhece muito, mas você conhece de forma intelectual, cultural. Você conhece para ser bom religioso. Só que nós queremos mostrar para você a possibilidade de ser um salvo, não um religioso, de ser um cristão sincero, não um religioso cultural, não um religioso nominal. E ali então ele teve instrução bíblica, ele recebeu explicação, e a palavra explicar, o verbo explicar, tem o sentido de ensino acurado, ou seja, uma instrução com exatidão, observando de maneira correta e bem ajustada a lei de Deus, a promessa de Deus em Cristo Jesus. E é interessante que a forma como o verbo é usado fala de um ensino que era dialogal, ou seja, Áquila e Priscila falavam, Apolo também tinha o direito de falar, de refutar, de questionar, e depois eles eram orientados, ele era orientado à luz da palavra de Deus, à luz do Cristo de Deus, para que ele pudesse se libertar daquilo que Paulo chama em Colossenses 12 de vãs filosofias, que fazia dele um ótimo religioso, um orador eloquente, mas um religioso cultural, nominal, sem experiência de vida, sem experiência de fé, de salvação. Um típico religioso daqueles que na primeira crise que enfrentasse na família, negaria fé, murmuraria contra Deus, porque essa é a prática dos religiosos culturais, dos religiosos nominais, aqueles que não vivem experiência de fé, de salvação com Cristo, e essa experiência de fé é diária. E é interessante, uma coisa que eu não tenho tempo de explicar agora, mas posso voltar ao tema. A experiência de fé e salvação é diária. A diferença é que quando eu estou no pecado, a experiência de salvação ela é única, ela é transformadora, e ela me coloca no sentido verdadeiro do propósito de Deus para a minha vida, que é a glória de Deus, a exaltação de Cristo e a proclamação do Evangelho. Mas eu já sou salvo, pastor. Eu preciso de experiência de fé diária? Sim, porque eu tenho que crer na provisão de Deus, eu tenho que crer na cura que Deus dá, eu tenho que crer que Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai iluminar minha mente, me dar sabedoria para tomar decisões no meu dia a dia.
Mas e a experiência de salvação, pastor, tem que ser diária? Tem que ser diária. Mas quando eu já sou salvo, aleluia. Mas a experiência diária de salvação não é para mudar a minha vida e me tirar das trevas do pecado, do império das trevas, e me trazer para a luz. É para confirmar no meu coração e na minha mente a certeza da salvação em Cristo Jesus, para que eu, nas maiores angústias, nos maiores sofrimentos, nos terrores mais difíceis, na perseguição mais acirrada, não perca a alegria da salvação, e não ande olhando as circunstâncias ao redor, mas sempre tendo os meus olhos fitados em Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Se eu vivo essa experiência de salvação diária, eu não vou murmurar diante dos problemas, eu não vou blasfemar, eu não vou reclamar, porque eu sei que o meu Redentor vive, e apesar de tudo que eu passo, no tempo certo, Ele há de me exaltar e exaltar o seu próprio nome. Eu não vou reclamar dos problemas, das doenças, das dificuldades. O Dr. Jorge Risca, essa semana, além de ser um cardiologista, a gente tem uma amizade já de algum tempo, e eu disse para ele que eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz, porque eu fui fazer um exame, a consulta do risco cirúrgico, e ele olhou para mim e disse: tudo bem, pastor? Eu digo: graças a Deus, eu estou tudo bem. Disse: o que te traz aqui? Eu disse: uma notícia que eu recebi que me deixou muito feliz. Ele: que notícia? Eu falei: vou ter que operar o joelho, então o médico mandou fazer aqui o risco cirúrgico. Ele: o senhor está feliz? Eu digo: estou. Porque tem recurso para consertar o joelho, e tem um Deus que pode usar o médico, inclusive o senhor, para abençoar a minha vida e trazer cura para mim. Ele disse: pastor, o senhor realmente é muito louco. O senhor realmente é muito doido. Eu falei: mas eu já disse para o senhor que isso é verdade. Ele disse: disse para o senhor veio me perguntar. Eu falei que é verdade. Eu falei: não tem juiz nenhum, doutor. Se eu tivesse juízo, eu não era pastor de igreja, eu não era nem cristão. Mas quantas vezes a gente precisa dessa certeza de salvação? Porque se a gente não tem, diante de uma notícia, de uma coisa grave, de um problema difícil, de uma crise, qual o sentimento que vem no nosso coração? Qual o pensamento primeiro que circunda a nossa mente? Apolo precisava dessa experiência. E ele teve essa experiência com Jesus. E ele teve essa experiência numa classe de escola bíblica dominical que aconteceu na casa dos irmãos Priscila e Áquila. Algumas pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, quem sabe, precisam dessa experiência. Pecadores sem Jesus no mundo precisam dessa experiência. E quem sabe, essas pessoas terão essa experiência com Jesus numa classe de escola bíblica dominical. Coisas que você precisa pensar. Nós necessitamos de ter essa classe, porque nela a gente pode conversar com o professor, nela a gente pode compartilhar experiências com outros amigos. Às vezes a minha experiência pode ajudar alguém que está do meu lado, passando por um problema e ainda não conseguiu perceber e enxergar a dimensão da fé no meio daquele problema. Por isso é importante compartilhar. Por isso é importante, num grupo pequeno, como nos permite a classe da EBD, conversar, ter um professor que nos orienta na palavra de Deus, e a gente então
aprender a razão pela qual é necessária a experiência de fé. Porque é necessário o batismo cristão como pública profissão de fé. E pelo relato de Atos 19, de 1 a 7, Paulo em Éfeso, podemos crer que Apolo foi batizado novamente. Agora o batismo, profissão de fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor pessoal. A Bíblia não exclui a necessidade da pregação pública, e o texto sagrado não condena nem Apolo, nem Áquila, nem Priscila, nem o próprio Paulo, porque foram à sinagoga ouvir a pregação pública e ouviram aquele homem. Louvado seja Deus, porque Áquila e Priscila foram àquela sinagoga, porque ouvindo aquele pregador eloquente, fervoroso do judaísmo, perceberam que ele precisava de Jesus Cristo. E numa classe, um estudo bíblico em casa, uma classe de EBD, como temos aplicado, ele teve a oportunidade de conhecer o Cristo que salva, o caminho de Deus, o único caminho de Deus para a nossa salvação. Se a Bíblia não refuta, não condena, não exclui a possibilidade da pregação pública, a Bíblia da mesma forma orienta e ensina a necessidade de um estudo bíblico em classe, em grupo pequeno, numa classe de EBD. E cabe a nós termos a consciência sobre essa possibilidade de Deus e necessidade nossa para um conhecimento bíblico mais acurado, não talvez muito intelectual, mas muito mais espiritual, que tem poder de transformar vida. Queridos, Apolo era um homem culto e conhecedor das Escrituras, mas o entendimento claro, o entendimento profundo, o entendimento espiritual da revelação bíblica, da Escritura Sagrada, sobre o plano de Deus para a salvação do mundo, inclusive para a salvação dele, só foi possível porque ele participou de um grupo de estudo, de uma classe de EBD, onde Áquila e Priscila eram os seus professores. Será que não tem muita gente por aí precisando de que nós sejamos instrumentos de Deus como Áquila e Priscila, trazendo essas pessoas para a escola dominical, para que elas tenham esse entendimento espiritual sobre Jesus como o único caminho de Deus para a salvação? Eu penso que sim. E eu me encerro dizendo o seguinte, queridos: a EBD, ela é sim justificável como instrumento de instrução bíblica na Igreja de Jesus Cristo do século XXI. A escola bíblica dominical, ela é atualíssima. Pode acreditar nisso. Por quê? Justamente pelo fato que se justifica a luz da Bíblia, dela ser um instrumento de instrução bíblica a partir do diálogo, a partir do compartilhamento da experiência de fé na Igreja de Jesus Cristo, a fim de que pessoas cultas, inteligentes, religiosos exemplares tenham um entendimento espiritual da necessidade de salvação em Jesus
Cristo. Que Deus nos ajude a cumprirmos a nossa missão como igreja, através da escola bíblica dominical. Amém. Deus, completa a tua obra no nosso coração. É um grande desafio que temos. Nós temos também o poder do teu Espírito Santo conosco para nos ajudar a enfrentar os embates e a vencermos essa batalha. E eu creio na vitória de Cristo Jesus para a tua igreja. Desperta o teu povo, a fim de que a nossa escola bíblica dominical seja algo de interesse dessas pessoas, seja algo do que elas queiram participar para o crescimento espiritual, para o conhecimento da verdade, para a salvação dos pecadores. Ajuda-nos, Pai, nesse ideal, dá sabedoria aos professores das classes, ilumina a mente do teu povo. Nós oramos por isso em nome de Jesus.